A todos que assistem esse vídeo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Parte 2 do tema Doutrina Fundamental para a Salvação. Vamos fazer uma breve oração e daremos continuidade. Senhor Deus e Pai, perdoa os meus pecados e os pecados de todos aqueles que assistem esse vídeo. Nós estamos falando desse tema, Senhor, ao qual o Senhor ministrou ao meu coração. Fale conosco, fale com todos, aquele que está assistindo esse vídeo nesse momento. É teu Espírito que nos convence. Não é, Senhor, o pregador, não é, meu Deus, quem está falando a tua palavra, mas é o teu Espírito que nos convence e nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, trazendo transformação, mudança para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Ontem eu terminei o primeiro vídeo, que é a primeira parte desse tema, falando algumas partes sobre a minha experiência de convenção. Para aqueles que estão vendo esse vídeo agora e não assistiu a primeira parte, é importante para uma melhor compreensão dessa segunda parte você assistir a primeira parte, amém? Que está lá no nosso canal, no YouTube, Facebook, como também no Kawai, ok? Preste bem atenção, meus queridos. Nós estamos tratando desse tema porque, como eu falei no vídeo anterior, infelizmente é um tema que a gente percebe que é pouco falado, a doutrina fundamental para a salvação. Eu só estou falando desse tema, mas ainda não li a passagem que está embasado esse tema que eu coloquei nesses vídeos, ok? Mas vocês vão já saber qual passagem que está embasado esse tema. Pouco se vê essas mensagens, porque infelizmente, para muitos, esse tipo de mensagem não traz, para muitos, não todos, benefícios para eles. Então, é mais importante para muitos, entre aspas, muitos, pregar outros tipos de mensagem para o seu bel prazer, para trazer aquilo que lhe interessa, que é a sua boa vontade. Para muitos, já não é mais importante estar alinhado com a vontade de Deus, infelizmente, e não podemos evitar isso. A palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos que encontrarão esse caminho. Então, logo entendemos, pelas Sagradas Escrituras, que não são muitos que vão entrar no reino de Deus. São poucos, porque são poucos que vão buscar essa porta. E são poucos que vai deixar de lado, ou seja, renunciar muitas coisas para poder entrar nessa porta estreita, que é uma metáfora que fala da pessoa de Jesus. João 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é a porta de acesso, ele é o caminho de acesso, ele é a vida, ele é tudo que precisamos. Mas muitos com a cegueira espiritual, e para isto devemos somente orar, e é o que me cabe a mim, e é o que cabe a você. Se vocês observarem, no vídeo anterior, eu terminei falando sobre o meu testemunho. Vou entrar um pouco nesse assunto, logo em seguida vamos ler a passagem onde está embasado esse tema, doutrina fundamental para a salvação. Tranquilo, pessoal? Então, quando Deus se manifestou na minha vida, eu não compreendi de imediato o que estava acontecendo. As coisas que eu amava, estou falando do prazer mundano, que está dentro de nós, eu fui deixando de lado. Para mim já não fazia mais sentido a bebida, a pornografia. Para mim já não fazia mais sentido eu pegar tudo aquilo que é meu e simplesmente jogar ao vento, achando que estava vivendo. Pois tem um ditado popular que fala mais ou menos assim:
vamos aproveitar a vida enquanto estamos vivos. Bom, é um ditado popular de pessoas que é ignorante quanto ao conhecimento das Escrituras. Porque, na verdade, todos aqueles que estão sem Cristo estão vivos fisicamente, mas está morto espiritualmente. E permanecendo nessa condição, não entrará no reino de Deus. Por isso vamos falar dessa doutrina fundamental para a salvação, infelizmente esquecida por muitos, mas não por todos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus impactou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Eu sou prova do poder de Deus. Por isso estou testemunhando daquilo que vivi pessoalmente. Um detalhe importante que eu quero aqui falar para os irmãos. Essa experiência é pessoal. A gente prega e ensina a palavra de Deus. E a capacidade de entender, através da iluminação, para que possamos compreender a revelação bíblica, vem da pessoa do Espírito Santo. Mas mesmo assim temos muitas dificuldades, porque somos seres naturais, afastados de Deus. E para a gente entender as coisas espirituais, pois a palavra ela é espiritual, logo nós passamos a entender de um ponto espiritual. E o mesmo autor que a escreveu através de homens simples, mas convertidos e transformados, é o mesmo que nos capacita a entender o que está escrito, que é a pessoa do Espírito Santo. Então não é fácil de compreender, mas é possível. Com dedicação, com empenho, com busca e entrega, e uma busca sem crítica. Prove buscar a Deus através das Escrituras. Perdão pela tosse, pessoal. Tem aqui um monte de bichinho aqui, mas vamos continuar. Prove buscar a Deus e abrir as Escrituras sem críticas, né? Se desarme, como diz o ditado popular, para que Deus possa ministrar ao teu espírito através da leitura das Escrituras. Falando desse assunto, eu quero aqui com vocês ler um texto, Evangelho de João. Vamos ler João capítulo 5. Olha só o que está escrito, o versículo 39. Perdão pela tosse, pessoal. Mas vamos lá. 5,39. Olha só o que está escrito. Que tremendo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Onde vamos conhecer a vontade de Deus? Na Bíblia. Na palavra de Deus, que nesse momento muitos que estão assistindo esse vídeo, talvez está em algum lugar, na sua estante, na mesa, na sala, em algum lugar, aberto no Salmo 91, aberto no Salmo 23, em outros salmos, porque as pessoas, por falta de entendimento, compreendem que dessa forma está sendo protegida, está sendo protegido. Bom, confirmação e afirmado, embasado nas Escrituras, digo para vocês que isso é só um amuleto, uma ideia humana, um pensamento humano, distorcido da realidade das Escrituras. A palavra de Deus não é para ficar aberta em qualquer lugar. A palavra de Deus é para estar no seu coração. A palavra de Deus transforma a nossa vida, mas para isso acontecer eu preciso ler. Depois eu preciso entender, para que eu possa tomar a decisão de colocar em prática ou não. A decisão não é de Deus, a decisão é minha, é sua. A decisão é nossa. Então existem princípios. Primeiro, ler a palavra de Deus. Segundo, Marcelo, entender a palavra de Deus. Terceiro, aplicar a palavra de Deus. Quarto, você vai ver resultado. Porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, não é uma religião. É poder de Deus que transforma a vida de pecadores. Talvez você questione, Marcelo, se o evangelho não é religião, o que é então? É poder de Deus.
Religião transforma de fora para dentro. Evangelho transforma de dentro para fora. Pecado não é exterior, é interior. É por isso que isso não está ao alcance do ser humano, de quem prega, do pastor, de B e de C. Não. Só Deus pode alcançar essa dimensão. A divisão do espírito, alma, juntas e medulas, só a palavra pode penetrar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Amém? Para nós encerrar essa parte aqui, essa segunda parte do vídeo. Agora deu para tossir aqui, pessoal, mas nós vamos continuar. Amém? Nós vamos ler a passagem que está fundamentado o tema. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, olha só, não nascer de novo, não pode ver, olha o detalhe, não pode ver o reino de Deus. Olha a compreensão do homem natural, porque a Bíblia fala do homem espiritual e do homem natural. Para não ficar nas minhas palavras, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Continuação. Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É por isso que muitas pessoas olham para determinadas pessoas que teve esse impacto na sua vida, que é o novo nascimento, onde está embasado aqui esse tema, doutrina fundamental para a salvação. E nós vamos continuar um comentário aqui, para você entender com mais profundidade o motivo pelo qual nós não podemos ser salvos em Cristo Jesus, se essa doutrina não tiver em nós. Se essa palavra não se cumprir na minha vida e na sua vida, a gente de forma alguma entraremos no reino de Deus. Então observe que Nicodemos, no versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 3, disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Obviamente, ele não entende ainda a linguagem de Jesus Cristo, pois o homem espiritual, cheio de Deus, santo, puro, Jesus Cristo, está falando com o homem natural, que é essencial para que ele venha nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Obviamente, eu acabei de ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que está escrito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, as coisas espirituais, a pessoa não entende pelo fato de ser natural. Marcelo, o que é a pessoa natural? É a pessoa ainda que vive na prática do pecado, ainda não nasceu espiritualmente. Pois o tema aqui que está se tratando no capítulo 3 fala do nascimento espiritual. Jesus continua falando no versículo 5 para Nicodemos, que não está entendendo o que ele está falando. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos para a terceira parte desse tema. Deus abençoe.